Eu quero cumprimentar os amados com a paz do Senhor neste momento, a Igreja de Cristo, os amados irmãos que me ouvem. É com muita satisfação que nós nos reunimos para ouvir a mensagem, a palavra de Deus, neste momento aqui, a qual o Espírito Santo me conduziu uma palavra que é de grande importância para nossas vidas nos dias atuais que nós temos vivido, momentos de muita confusão no mundo espiritual, no sentido em que os sinais estão aí à vista, né? A profecia sendo cumprida, e nós precisamos estarmos assim nos preparando, nos calçando com o Evangelho da Paz, nos fortalecendo com a palavra do Senhor, como a Bíblia diz, né? Para que aqueles que vierem nos procurar em dados momentos queiram saber qual é a esperança que há em nós, diante das aflições vividas, diante das tribulações da vida, ainda podermos falar sobre a paz, podermos falarmos sobre alegria, sobre amor. Com esses dias eu ouvia uma reportagem na televisão, onde pessoas se reuniam numa praça exigindo que as histórias antigas fossem lembradas, histórias trágicas, histórias destrutivas, pessoas que foram violentadas, destruídas, né, pela injustiça do homem, e eles trazendo à tona tudo aquilo ali, exigindo que não se esquecessem dessas histórias. Mas nós, Igreja de Cristo, nós temos uma ordem a ser cumprida. Quando Jesus disse que nós seríamos pregadores das boas novas, Jesus disse para Pedro que transformaria ele de pescador de peixes para pescador de homens, de almas. Então nós temos boas novas para transmitirmos. Nós temos coisas boas para falarmos. No mundo de caos, no mundo onde as pessoas acham que já não se tem mais coisas boas para ouvir, nós não podemos nos deixar levar por essa opinião, porque Jesus tem coisas boas para nos dizer. Então, aqui no livro de Isaías, o profeta Isaías, capítulo 30, deixa claro para nós onde nós podemos buscarmos estas boas novas, onde buscarmos palavras de esperança, palavras de renovo, palavra que restaura, palavra que anima, palavra que nos levanta em momentos difíceis, onde nós buscamos, ainda que sejam em lágrimas, ainda que sejam em lamentos, né? Ainda que seja em momento em que você acha que tudo está perdido, mas tem uma fonte, existe uma fonte. Está aqui Isaías capítulo 30, quando o profeta diz, através do Espírito Santo: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que descem ao Egito sem perguntarem à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha e a confiança na sombra do Egito em confusão. Ou seja, ai dos filhos rebeldes do Senhor que tomam conselho não da parte do Senhor, né? Então, o Senhor Deus, Ele tem para nós bons conselhos. Esses bons conselhos nós encontramos na palavra de Deus. E, infelizmente, muitos têm rejeitado esse conselho, onde se encontra na palavra de Deus, através do Espírito Santo, para buscar no homem, para buscar no mundo, no Egito, para buscar em Faraó.
E ali se encontra desespero, ali se encontra pranto, ali se encontra muita dor na alma, porque nós sabemos que no mundo, ali no Egito, não existe bons conselhos para nós. A não ser que, como diz a palavra aqui, quando a pessoa vai ao Egito buscar bons conselhos, ela vai buscar para se manter no Egito, para continuar no Egito, para se satisfazer com os manjares do Egito. Mas se ela quiser buscar conselho da parte do Senhor, ela sabe que ali vai haver bom conselho, mas vai ter que haver também da sua parte uma força de vontade, de mudança de vida, de renúncia de vida, para que haja realmente na sua vida uma transformação no sentido de trazer para a sua vida a paz, para trazer para a sua vida a alegria do Espírito Santo, para trazer para a sua vida a esperança que Jesus prometeu. Jesus nos prometeu que nós não estaríamos só, não estaríamos órfãos nesse mundo. Às vezes você se encontra no meio de uma família imensa, você se encontra no meio de amigos, entre aspas, você se encontra trabalhando numa empresa onde o número de funcionários é muito grande e você ali olha para um lado e para o outro e você não entende, você não consegue compreender como eu vivo rodeada de pessoas e o meu coração entristecido, eu encontro rodeada de pessoas e meu coração se encontra apertado, sem alegria, sem paz, e você se encontra praticamente uma pessoa só, uma pessoa órfã. Mas Jesus já sabia que isso iria acontecer. Quando ele veio e ele se reúne com seus discípulos para dizer para eles, olha, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos, vocês não vão ficar órfãos, vocês vão ter companhia, e uma companhia muito especial. Essa companhia não vai deixar vocês em momento algum. Eu vou para o Pai, mas enviarei o outro, o Espírito Santo. Ele virá, estará convosco todos os dias da vossa vida. Ele vos guiará, ele vos ensinará o caminho, ele vos lembrará de todas as coisas. Então saibam disso. Quando você vai à fonte, que é Deus, que é a palavra, buscar conselhos para a sua vida, você vai encontrar o mestre, o professor, o Espírito Santo, que vai te guiar, vai te orientar, vai te ensinar. E o melhor de tudo, vai preencher o espaço do seu coração que se encontra vazio por alguma situação, algum problema, alguma aflição que a vida te preparou. E nisso você vai conhecer realmente o que é provar de Deus, como diz a palavra de Deus no Salmo 34, provai e veja que Deus é bom. É necessário você provar. Como você olha para uma laranja e você fica assim, imaginando, chupa essa laranja ou não chupa, porque há uma dúvida, que ela seja doce ou que ela esteja muito azeda, mas é necessário que você descasque, que você chupe essa laranja para saber se ela está em condição de te agradar. Assim é Deus. Você precisa provar dele. Provar desse Deus que não usa de meios termos para você na Bíblia. Provar desse Deus que ao buscá-lo, ele não vai vir com engano para você. Ele vai ser para você aquilo que você está buscando. Ele vai ser real. Ele vai dizer para você, olha filho, você do meu lado você vai passar pelos espinhos. Olha filho, do meu lado você vai passar pelas águas. Você vai passar pelos rios. Você vai passar pelo fogo. Filho, comigo você vai ter aflição nessa vida. Filho, do meu lado, você vai entrar em crise familiar, você vai entrar em crise financeira, você vai entrar em crise na saúde, você vai entrar em crise no trabalho, no relacionamento, você vai ter crise em todos os sentidos da sua vida. Comigo não vai ser mar de rosa, mas uma coisa eu tenho para te dizer. Isaías 41, versículo 10, o nosso Deus, ele diz, não temas, eu sou contigo. Esse Deus, quando você vai buscar ele para conselhos, ele vai dizer, filho, eu sou socorro bem presente na hora da tua angústia. Sabe por quê?
porque Ele é aquele Deus que vai colocar do teu lado pessoas para te abraçar, pessoas para estar cuidando de você na hora da aflição, e você vai olhar para ela e você vai dizer, realmente, esse Deus é o meu socorro. Eu posso dizer para você que uma das últimas vezes que eu estive no hospital ali no INCA, no momento de um exame, eu estive ali na sala com um médico, e ele já é um senhor, 3 enfermeiras e um enfermeiro. E naquele momento ali de realizar aquele exame, Deus me fez contemplar esse capítulo 46 do Salmo, que diz, Ele é socorro presente na hora da angústia. Porque naquele momento em que aquela enfermeira pegava a minha mão, e uma outra enfermeira acariciava a minha cabeça, e o médico ali fazendo o seu papel, cumprindo o seu papel, Deus me fazia contemplar o que é socorro presente. Ele me mostrava ali o seu cuidado naquele momento em que eu precisei, em que eu necessitei, como ser humano, como matéria, o que ele me mostrou como socorro. E você, de repente, tem tido esse socorro e não tem se apercebido, não tem valorizado, você não tem observado que esse Deus tem te socorrido, te carregado no colo, que esse Deus tem usado de benefícios, de meios, para te amenizar, para aliviar a tua dor. Porque foi isso que Jesus falou lá em Mateus, capítulo 11, 28. Jesus, ele disse, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Jesus prometeu o alívio para você. Ele prometeu o alívio para mim. Ao mesmo tempo que lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Ele disse com garantia, porque ele sofreu aflições, ele sofreu perseguições, ele sofreu a dor, homem experimentado em dor e sofrimento, e ele sentiu que o Pai celestial deu alívio para ele nos momentos em que ele precisou. E assim ele repetiu conosco, quando ele disse, eu vos aliviarei. Ele te alivia, ele me alivia no momento da aflição. Então creia nisso, não desça ao Egito, não desça ao Egito para buscar conselho para um faraó. Não desça ao Egito, de repente você está pensando, mas para mim descer ao Egito, como é isso? Eu deixo a minha igreja, eu vou lá para o mundo buscar conselho, eu vou procurar uma religião. Não, às vezes o Egito está do seu lado, pessoas tentando te desanimar, pessoas tentando fazer você desistir da tua fé, pessoas tentando te trazer confusão diante da fé que foi colocada no seu coração para uma vida com Deus aqui, uma vida com Deus na eternidade. Então isso é Egito, isso é Faraó. Saiba ouvir a voz do bom pastor, porque Jesus Cristo, ele disse, a minha ovelha conhece a minha voz e me segue. Então, nesse momento de aflição da sua vida, você precisa conhecer a voz do teu pastor. Qual é a voz do nosso pastor? É a voz da palavra de Deus. É aquilo que você tem ido na sua igreja, ouvir através de homens, mulheres de Deus. É aquilo que você ouve quando você abre a sua Bíblia em casa e você lê um versículo. É aquilo que você ouve através de um louvor e o Espírito Santo se revela para você. Não desça ao Egito. Saiba distinguir entre Egito e entre Jerusalém. Saiba distinguir entre a voz do pastor e a voz do lobo, para que você possa se alicerçar cada dia na palavra de Deus. Aquela palavra que Pedro, confessou naquele momento em que muitas pessoas se retiraram de perto de Jesus, quando ele ensinava a verdade, e muitas pessoas se retiravam, e ali Jesus olhou para os seus discípulos e perguntou, e vós também não vão se retirar? E Pedro confessa ali, para onde? Para onde, Senhor, iremos nós? Se só Tu tem palavras de vida eterna. Isso é confessar a voz do bom pastor. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te renove e que juntos possamos buscarmos em Deus o mesmo conselho, o mesmo objetivo, o mesmo espírito
Espírito, aconselhando você e você me aconselhando a permanecer firme até o fim, a perseverar até o fim na presença do Senhor, em meio às aflições, em meio à alegria, em meio às lágrimas, em meio ao sorriso, mas firmado na rocha, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.